Ei, pessoinhas! O Dudu tá aqui em casa. Ele tem roubado o meu tripé. Aí eu vou ter que ficar gravando esse vídeo na mão. Que ele agora tá lá no outro quarto fazendo atendimento. E eu ainda vou ter que falar baixo por isso. Namorado estressa a gente. Como assim? Como assim? Tudo bem. A gente se vira. Se adapta. Esse vídeo vai ser pra falar um pouco mais do que vocês me pediram na semana passada. Oxi, ontem. Que louca. Ontem. E falar um pouco mais sobre signos, né? Então tá bom. Vamos falar um pouquinho sobre. Me perguntaram essa questão do direcionamento, como que eu faço com sentimentos. Eu sou capricorniana, então eu sou bem racional e prática, eu sou uma pessoa prática. Eu só confio naquilo que eu consigo ver, sentir e cheirar. E assim, que me dê provas, que tá lá. Pessoa que precisa de provas, fatos, fatos. Não se discute com os fatos. Não é mesmo? Então. Então, eu uso as minhas emoções dessa forma. Elas são fatos. Não importa se eu não gostaria de me sentir de uma forma X. Eu já tô me sentindo dessa forma. E eu ficar negando isso pra mim, pra tentar chegar em algum lugar, só vai me fazer não chegar nesse lugar. Porque eu vou ter sempre um empecilho, eu vou ter sempre uma corrente me puxando pra trás, que é esse sentimento que eu não tô aceitando. Então eu sempre aceito o meu sentimento. Eu sempre olho pro meu sentimento, às vezes dói, e como capricorniana resiliente que sou, eu aguento o tranco. Porque eu comecei a usar as minhas qualidades a meu favor, tá? Tudo começou com. Tudo começou esse negócio de Capricórnio e eu lidar com os sentimentos quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos. Foi numa aula de ciências que a professora tava falando sobre o maior órgão do corpo. Que o maior órgão do corpo e o mais importante é a pele. A pele é o maior órgão do corpo e o mais importante, porque sem a pele não tem como a gente estar respirando. Porque a gente não só respira pelos pulmões, que pelo nariz, pelas narinas, não. Nós respiramos pelos poros das nossas peles também. Que se, por exemplo, a gente ficar inteiramente encapado, o nosso corpo não funciona como deveria, a gente fica completamente inchado. A pele precisa fazer essa troca gasosa. E a pele é muito importante, que ela não é uma couraça, igual é a tartaruga ou igual é o jacaré. Então, nós seres humanos conseguimos sentir muito mais que outros animais. Nós conseguimos ter percepções mais sensíveis. Eu comecei a perceber os benefícios da pele. E aí eu falei assim, todas as coisas maravilhosas que a pele dá pra gente é porque ela é vulnerável. E ela é vulnerável a tudo, até para as coisas ruins. Eu poder ir na praia e sentir o mar, a brisa, é tudo porque a pele é vulnerável. E acaba também que às vezes, e bem às vezes, eu acabo me queimando quando minha mãe tira o pão de queijo do forno e não espera esfriar. Eu criança, tá? Meu pensamento de criança. Então, eu sinto muito mais coisas com a minha pele vulnerável, boas, do que as coisas ruins. E comecei a pensar nisso pra mim também. Eu pensei, então, para eu sentir as coisas boas, eu tenho que sentir as coisas ruins. E lá estava eu, Caroline, querendo evitar as coisas ruins, negando as coisas ruins, fugindo delas. E comecei a perceber isso sobre mim e perceber que para eu ter o melhor da vida, para eu ter uma vida perfeita, como eu queria ter, eu precisava ser imperfeita. Porque se eu fosse perfeita, eu ia ser tipo um quadrado ou um círculo. Ou seja, eu ia ter um começo e um fim. Ia ser só aquilo. Isso é perfeito. Ia ser só aquilo. E eu comecei a olhar para as coisas que eu realmente gostava e todas elas eram imperfeitas. O nosso próprio rosto, que é lindo, é imperfeito. Esse lado não é igual a este lado. Além do que, para que a gente possa enxergar, né, que a luz possa fazer com que nós consigamos ver o que estamos vendo, o objeto em si, ele precisa ser completamente imperfeito. É incrível. Aí eu percebi que
melhores coisas são imperfeitas. Eu comecei a pensar, tá, perfeito. O que é perfeito? Perfeito é aquilo que não precisa mexer mais em nada. Mas eu pensei, mas você não precisa mexer mais em nada? Ele fica chato. Eu não quero uma vida chata, eu quero uma vida feliz. Eu quero uma vida alegre, divertida. Aí eu comecei a perceber que, na verdade, o perfeito que eu tava querendo, que todo mundo quer, é o imperfeito, porque ele é chato, ele é seguro demais. E ele é. Isso aqui, ó. Entediante, ele é entediante. E tudo aquilo que é perfeito, porque é somente sendo imperfeito e inseguro, não inseguro de insegurança, o sentimento, inseguro de vulnerável, que aquilo vai ser exatamente o que eu quero. Uma montanha russa. Uma montanha russa é perfeita, mas ela é, na verdade, imperfeita, porque ela sobe, desce, ela, ela tem curvas. Ai, minha cabeça deu um chute. Eu fiquei, meu Deus, o que será que é perfeito? O reto é perfeito ou a curva é perfeita? Será que existe perfeito? Será que não existe perfeito? Esses foram os questionamentos quando criança. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu comecei a pensar sobre o que eu estava fazendo comigo. O que eu realmente queria. E admitir isso pra mim. E o que eu realmente queria era ser intocada. Eu não queria ser tocada pela dor. Eu não queria me machucar. E nem machucar outras pessoas. Mas a verdade é que eu não queria me machucar. Se eu machucasse os outros, me importava, mas me importava muito menos se eu me machucasse. E eu fui percebendo que todas as vezes que eu queria ser perfeita, eu acabava não me divertindo. Eu queria ser perfeita na escola, tirar sempre 10. Eu não ia em festinha. Eu não dava risada quando todo mundo tava dando risada. Minha mão, eu escrevia tanto, que quase tive tendinite na minha mão. Eu não tava sendo uma criança. Então como que aquilo era perfeito? Sendo que eu não tava sendo feliz. Se eu não tava sendo uma criança. Sabe? Eu tava sendo um robô. Eu pensei, meu, eu não quero isso. Não é isso que eu quero. Eu quero ir bem na escola, mas eu também quero ir bem na vida. Que é a minha vida. E aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a pensar e me analisar. E olhar pra mim. E ver onde que eu podia mudar. Pra eu ser perfeita. Mas sendo imperfeita. Imperfeitamente perfeita. Perfeitamente imperfeita. E comecei a pensar nisso. Eu vi que tinha muito a ver com as minhas emoções. Que todas as vezes que eu me sentia muita alegria, era porque eu deixava aquilo entrar dentro de mim. Eu permitia que aquilo acontecesse. Ou sentir cócegas. Eu permitia que alguém tivesse cócegas em mim. Porque eu podia muito bem parar. Eu aprendi muito cedo como parar de fazer cócegas. Eu tinha visto um documentário uma vez falando que cócegas tem a ver com o fato de você achar que a pessoa nunca vai parar. E tem como você controlar isso, você simplesmente não sente cócegas. Porque você sabe que ela vai parar. Então você não sente nada. E eu comecei a fazer isso. Eu fiquei craque nisso, tanto que hoje eu não tenho cócegas, só se eu quiser. E eu percebi isso, eu percebi, meu, mas antes eu simplesmente sentia cócegas o tempo inteiro, porque eu tava vulnerável. E aí quando eu não fiquei mais vulnerável, eu parei de sentir cócegas. Mas sentir cócegas, mesmo que desesperador às vezes, é tão gostoso. Eu dou toda risada, eu até perco o fôlego de tanto rir. E aí eu percebi isso, eu percebi que eu precisava ficar em paz, fazer as pazes com as minhas emoções. E deixar que elas acontecessem. E aí eu percebi uma coisa muito legal, que todas as vezes que eu não segurava as minhas emoções, elas passavam muito mais rápido. Muito mais. Então, eu incomodei muitas pessoas, porque quando eu era triste, eu tava triste. Quando eu tava feliz, eu tava muito feliz. E isso incomodava muitas pessoas, porque eu ria muito alto. Ou eu corria de felicidade. Ou
Eu gargalhava por muito tempo. Isso incomodava as pessoas. Quando eu ficava brava comigo. Eu tentava o máximo possível não machucar as pessoas. Às vezes acontecia. Mas tentava o máximo possível não machucar as pessoas. E era comigo. Eu não deixava de ficar brava. E eu pedi um tempo pra ficar sozinha, pra eu lidar com o que eu tava sentindo. Mas eu lidava. Eu vivia aquilo. E hoje eu sou uma pessoa muito mais equilibrada nessas questões inteiras. Não é qualquer coisa que me tira do sério. E também são muitas coisas que me fazem feliz. Eu rio de tudo. Muito. Eu consigo ficar de bom humor porque eu consigo navegar pelas minhas emoções. Elas não são mais engessadas. Não são mais portas fechadas. São várias portas abertas que eu vou entrando em uma, depois eu entro em outra, depois eu entro em outra. Eu navego em qual eu quiser. Eu tenho vários artifícios pra isso. Às vezes, quando a gente tá de TPM, nós mulheres, a gente fica meio mal. E eu fico, eu não quero me sentir mal. Eu vou me sentir como eu tô me sentindo, mas eu vou me cuidar. Então eu passo uma maquiagem, um batom, eu me sinto um pouco melhor. Ainda tô mal, mas é o corpo, é o sentimento. Eu não brigo mais com tá mal, eu só aproveito esse estado pra descobrir novas coisas. E aí eu fico em casa, eu me cuido, eu pinto minha unha, ou eu me escuto, ou eu escrevo uma poesia, ou eu escuto os outros e paro de falar, eu só escuto os outros. Sempre tem uma coisa positiva, sempre. Eu aprendi a tirar as coisas positivas disso. Isso foi o que eu fiz. Isso foi o que eu fiz. Eu percebi que eu tava construindo um castelinho perfeito. Eu tava presa dentro dele. E eu queria ficar no mundo, não presa em um castelo. E aí eu fiz as pazes com as minhas emoções. E descobri que quanto mais vulnerável eu fico, melhor eu fico. Quanto mais vulnerável eu fico, mais eu vivo. Eu consigo fazer coisas que outras pessoas não conseguem fazer. Então eu era amiga, por exemplo, que ia em balada e que não tinha essa de, ai, será que eu faço? Será que eu não faço? Eu ia lá e fazia. Eu criava mais experiências pra minha vida. Eu tinha mais coragem. Porque eu já tava enfrentando tanta coisa dentro de mim que qualquer outra coisa era fichinha. Então, vamos pular, vamos pular. Vamos viver, vamos viver. Eu consigo lidar. Comecei a usar as minhas qualidades capricornianas a meu favor. Uma delas é a minha resiliência. Então eu consigo lidar. Eu consigo fazer. É a minha competência. Eu parei de me tomar por garantida. Eu parei de me menosprezar. E olhar pra mim e ver minhas qualidades. Tipo, eu consigo sim. Eu sou competente sim. Eu sou capaz sim. Então, se eu sou capaz de fazer coisas que quase ninguém faz, ou de resolver projetos que ninguém resolve de uma maneira muito boa, como é que eu não vou resolver minha vida? Como é que eu não vou resolver os meus sentimentos? Vou. Eu sou extremamente competente pra isso sim. Ai, mas e se eu não conseguir? Eu consigo sim. Eu consigo sim. Porque se tem alguma coisa que eu sei fazer, é fazer qualquer coisa bem. Eu faço tudo muito bem. Capricorniana, né? Signos de terra são assim. Essa busca pela perfeição faz com que a gente faça tudo com excelência. Então, por que eu iria menosprezar a minha excelência em aceitar e olhar para as minhas emoções e lidar com elas? Não, vou aceitar sim. Vou. Se eu, se eu vou muito bem na escola, se eu proponho cenas diferentes como atriz e consigo entregar uma interpretação incrível como atriz, se eu consigo fazer um projeto, um TCC maravilhoso, impecável, porque raios eu seria incompetente em lidar com as minhas emoções. Ai, Carol, porque parece às vezes que é muito maior do que eu, mas sim vai parecer. Mas não é. Tá em quem a emoção? Em tu. Ela é de quem? Tua. Ela só existe porque quem existe? Tu. Então ela não vai ser maior que você.
Nunca. Nunca. Você vai sempre ser maior que as suas emoções. Sempre. Mas é sempre. Porque elas fazem parte de você. Elas não são você. É isso o vídeo de hoje. Acho que nas próximas semanas eu vou falar um pouquinho mais sobre os outros signos. Aqui eu quis falar um pouquinho sobre como eu, capricorniana, faço. E também, eu usei muito meu mapa astral pra isso. Porque naquela mesma idade de 11 anos, eu pesquisei sobre meu mapa astral e vi meu ascendente, que era, na época, era Áries. Porque tava errado, mas era Áries ou Peixes, Áries ou Peixes, Áries ou Peixes. Eu não sabia que raio eu tinha que saber. Que aparentemente era na transição de um e outro. Você não sabia, então, meu peixe, bom, sendo Áries ou Peixes, eu vou pegar aquilo que funciona. E aí, a questão do Áries era que ele não tem medo de encarar o que for. E a questão do Peixes era aquele que o sentimento, ele não tem medo de navegar pelos próprios sentimentos. Então eu juntei o útil ao agradável e assumi isso pra minha vida. Que eu, sendo uma ascendente em Áries Peixes, que eu não sabia qual era na época, eu ia pegar essas duas qualidades dos dois signos e pôr na minha vida. Assumir isso pra mim. E isso ajudou muito a encarar as minhas emoções, lidar com elas e navegar por elas. Me ajudou muito. Olhar pro seu mapa astral é muito bom também, pra você ver os seus pontos fortes e pontos fracos. Primeira coisa que apareceu no ponto fraco de Capricórnio era insensível, fechado pra emoções, gelado, coração de gelo. E eu não quero ser assim. Credo, que triste ser assim. E aí eu consegui ver algumas características do porquê que Capricórnio era assim. E qual outro ângulo capricorniano poderia olhar pra ele mudar isso e sofrer menos. E eu peguei essas dicas e pus em prática, que era basicamente essas. Aceitar. Então é isso. Eu tenho que falar bem baixinho. O Eduardo tá aqui do lado, não tem muita sessão até agora. Senão eu daria um mega beijo bem alto pra vocês. Então um beijo pra vocês com esse vídeo mega calminho que eu fiz hoje, assim, na paz. Um beijo. E eu espero que vocês possam pôr em prática isso. De vocês olharem para suas emoções, aceitarem elas. Outra coisa muito boa é falar. Eu sempre falei muito. Minha lua é Gêmeos, tá? Então, eu nunca racionalizei que, Carol, funcionou porque você falava em voz alta seus sentimentos. Nunca racionalizei isso. Eu só racionalizei agora com o Eduardo. Que o Eduardo não faz isso. E quando ele começou a fazer, começou a melhorar muito as resoluções de crenças dele. E eu falava tudo alto, sabe? Aquilo que eu senti falava alto pra mim. Eu estou me sentindo assim. Como que eu tô me sentindo agora? Eu tô me sentindo triste. Por quê? Porque eu tirei 9 na prova que valia 10. Tá, Carol. Mas você fez o seu melhor? Fiz! Você fez o que podia? Fiz! Mas assim você errou. Mas se você errou, quer dizer que você aprendeu algo novo com a prova, não é? Aprendi algo novo com a prova. E você pode ir melhor na próxima prova. Pode melhorar na próxima prova. Tudo bem, tá tudo bem. Esse é o processo que eu faço, viu? Com as minhas emoções. Quando eu era criança eu fazia igual também. É isso que eu faço. Então falar é muito importante. E se você tá em um lugar que você não pode falar, escreve. Escreve. Mas materialize a sua emoção. Ou através da fala, falando sozinha, viu? Dando esses outros. Eles não vão lidar com as suas crises. Não é nem eles não pagam as suas contas. Eles não vão lidar com as suas crises. Só você vai lidar com as suas crises. Mesmo que tenha alguém te abraçando, quem tá lidando com a dor é você. Tá escurecendo aqui. Ai, meu Deus. Então, seguinte. Lide com a sua dor. E beijo pra vocês. Falem ou escrevam, viu? Boa semana.